Pai seja convosco. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem muito importante. A lei da liberdade. Hoje eu vou trazer vários autores, 5 autores para gravar o nosso vídeo de hoje. Eu vou trazer Jesus Cristo, vou trazer João de Apocalipse, vou trazer Apóstolo Paulo, o Salmista e o Tiago. As verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. Negligenciar essas verdades abriu a porta aos males que agora se generaliza no mundo. Tem se perdido de vista em grande medida a importância da lei de Deus. Uma compreensão equivocada sobre a lei divina tem provocado erros a respeito da conversão e santificação, rebaixando a prática religiosa. Nisso está o segredo da falta do Espírito de Deus nos reavivamentos de nossa época. A lei da liberdade. Muitos guias religiosos afirmam que Cristo, em sua morte, aboliu a lei. Alguns a representam com um pesado fardo e contraste com a servidão da lei apresenta a liberdade que pode ser desfrutada através do Evangelho. Porém, não era assim que profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Disse Davi: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Encontramos essa mensagem em Salmo 119, 45. O apóstolo Tiago refere-se aos 10 mandamentos com a lei perfeita, lei da liberdade. Está em Tiago 1 e 25. O apóstolo João pronuncia uma benção sobre todos os que guardam os mandamentos de Deus. Está em Apocalipse 14 e 12. Se tivesse sido possível mudar a lei ou deixá-la de lado, Cristo não precisava ter morrido para salvar o seu mano da penalidade do pecado. O Filho de Deus veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Está em Isaías 42, 21. Disse Jesus: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Até que o céu e a terra passam, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei. Está em Mateus 5, 17 e 18. A respeito de si próprio, ele declara: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Encontramos essa mensagem em Salmo 40, verso 8. A lei de Deus é imutável, pois é uma revelação de seu caráter. Deus é amor e sua lei também o é. O cumprimento da lei é o amor. Está em Romanos 13 e 10. Diz o salmista: a tua lei é a própria verdade. Todos os teus mandamentos são justos. Encontramos essa mensagem em Salmos 119, 142 e 172. Paulo declara: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Está em Romanos 7, 12. Semelhante lei precisa ser tão duradoura como o seu autor. O objetivo da conversão e santificação é reconciliar os seres humanos com Deus, pondo-os harmonia com os princípios da sua lei. No princípio, o ser humano estava em perfeita harmonia
com a lei de Deus. O pecado, porém, afastou o do Criador. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Encontramos essa mensagem em Romanos 8:7. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o que ser humano pudesse ser reconciliado com Deus, restaurado a harmonia com o seu Criador. Está em João 3:16. Essa mudança é o novo nascimento, sem o qual a pessoa não pode ver o reino de Deus. Está no verso 3. O primeiro passo na reconciliação com Deus é estar convicto do pecado. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está em Romanos 3:20. O fim de ver sua culpa. O pecado deve examinar seu caráter à luz do espelho de Deus, o qual mostra a perfeição de um viver justo e habilita-o a perceber seus defeitos. A lei revela ao ser humano os seus pecados, mas não provê uma solução. Ela declara que a morte é o salário do transgressor. Somente o Evangelho de Cristo pode livrá-lo da condenação ou contaminação do pecado. Ele deve arrepender-se diante de Deus, cuja lei transgrediu, e ter fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Assim, ele obtém perdão pelos pecados. Anteriormente cometido. Está em Romanos 3:25. E aí se torna filho de Deus. Deus diz Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Está em Romanos 13:31. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Está em Romanos 6:2 essa pergunta. João declara, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Está em 1 João 5:3. Durante o novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, em conformidade com a sua lei. Quando ocorre essa transformação no pecador, ele passa da morte para a vida, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida. Começou uma vida nova de reconciliação, fé, amor. A partir desse momento, o preceito da lei será cumprido em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8:4. A linguagem do coração será: quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Está em Salmo 119:97.
Sem a lei de Deus, as pessoas não possuem verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não percebem a necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança da salvação é aceita ser uma mudança radical do coração ou reforma da vida. São comuns tais convicções superficiais e multidões se unem às igrejas sem nunca ter se unido a Cristo. Teorias equivocadas sobre a santificação também são causadas pela negligência ou rejeição da lei divina. Essas teorias falsas na doutrina e perigosas nos resultam práticos são, de modo geral, aceitas pelas multidões. Paulo declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está em 2 Tessalonicenses 4:3. A Bíblia ensina claramente que é santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou em favor dos discípulos. Santificai na verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17:17. Paulo ensina que os cristãos devem ser santificados pelo Espírito Santo. Está em Romanos 15:16. E aqui nós terminamos a nossa mensagem, a santificação. O título da nossa mensagem de hoje foi A Lei da Liberdade. Fique com Deus, fique na paz, deixando seu like e se inscrevendo no canal.